Olá pessoal, está começando mais um conteúdo exclusivo para vocês diretamente do Japão, com as principais novidades que aconteceram no país até a data do dia 13 de agosto de 2024. Hoje falaremos sobre diversos alertas de evacuação, deslizamentos de terra causados em função da grande tempestade provocada pelo tufão número 5, problemas em Iwate-ken. A gente vai passar para vocês mais informações sobre os alertas e um pouco do que vem acontecendo. Detalhes sobre o próximo tufão, que já vem se formando e se aproximando. O tufão número 7 vem chegando e vai atingir a região de Tóquio em cheio. Detalhes também sobre a repercussão, principalmente dos alertas aí, da questão do mega terremoto. A gente vai passar para vocês a verdade do que está acontecendo efetivamente e chuva de meteoros que foi vista no céu do Japão, vai atingir o pico, né, na madrugada praticamente do dia 12 para o dia 13, então a gente já passou o pico, né, da visualização da chuva de meteoros, mas a gente vai trazer a notícia para vocês, então já sabe, para ficar antenado sobre tudo o que acontece no Japão, fica até o final do vídeo, clica no botãozinho do like. Ainda não é inscrito no canal, então já se inscreve no canal, ativa o sininho para receber as notificações, porque a gente posta vídeos praticamente todos os dias. Começando pelo tufão número 5, que acabou atingindo a região nordeste do Japão em cheio, fortes inundações de rios em função do grande volume de chuvas, praticamente em 48 horas, o esperado para alguns meses, mesmo em temporadas de chuvas. Não tem infraestrutura que aguente. A situação na região de Iwate-ken é dramática. E a gente sabe que tem muitos brasileiros que moram nessa região. Inclusive, se você mora nessa região, comenta aqui embaixo para falar como é que está a situação, se você está bem, porque obviamente a gente está bastante preocupado com isso. Essa é uma caverna que acabou inundando também, em função das fortes chuvas. Rios nessas condições, praticamente cenário comum. Isso porque, praticamente na beira dos rios, existem residências. Pontes que acabaram cedendo e a infraestrutura comprometida em função das fortes chuvas. Os alertas continuam e a preocupação também. A região de Iwate-ken foi castigada pelas chuvas e continua sob alerta. Essa região roxa aqui, que está em alerta de evacuação e deslizamento de terra, é pertencente à província de Iwate-ken e continua o alerta mesmo às 6 da tarde do dia 13 de agosto. E a situação, infelizmente, vai piorar um pouquinho. Por quê? Porque a gente vê a formação de um novo tufão, o tufão número 7, que vai se aproximando da costa do mar do Japão. E deve atingir a região de Shizuoka-ken e também a região de Tóquio. E uma área do centro ao nordeste do Japão em cheio. Já passar mais detalhes para vocês, mas antes eu queria passar um recado da J-SAI Travel, melhor agência do mercado, que possui condições de passagens aéreas com desconto. Você sabia que comprar passagens aéreas com a J-SAI você paga mais barato do que nos sites? Pois é, em algumas companhias aéreas isso é verdade. Então faça uma cotação antes de comprar a passagem aérea e compare, porque além do melhor serviço do mercado, os preços também são bastante competitivos. Para entrar em contato é muito simples, manda mensagem no WhatsApp DDD 11 930 30 0101. Falei muito rápido, pausa o vídeo, anota o número aqui em cima, manda mensagem no WhatsApp. E se você estiver no Japão, coloca o mais 55 na frente para poder falar com a central de atendimento. Lembrando que as cotações são exclusivamente por mensagem de texto. Combinado? Então não perca essas oportunidades, porque elas passam, o câmbio tá muito alto, né? Principalmente para quem está comprando passagens do Brasil. Portanto, quanto maior a antecipação, melhor, né? Então, vamos lá falar da formação do tufão número 7, que vai chegar na região ali de Shizuoka-ken, Aichi-ken, Kanagawa-ken, Tóquio, Chiba, né, nos próximos dias. Nos próximos dias a gente está falando aqui exatamente em 2 dias e meio, 3 dias do horário atual. A situação é bastante preocupante, porque esse tufão ele é mais potente do que esse que atingiu a região de Iwate-ken, que vai ser atingida mais uma vez, mas obviamente dessa vez não da forma
tão intensa quanto foi nesse último tufão. A situação, portanto, é essa. Através do aplicativo Windy, dá para ver que a tempestade, através aí justamente do tufão, ela vai se aproximando de Tóquio na sexta-feira, por volta das 5 horas da manhã, e deve atingir praticamente em cheio a região de Tóquio a partir do período da tarde. Ainda existe a possibilidade desse tufão desviar para a rota indo rumo a Hamamatsu, mas apesar disso, por enquanto, a perspectiva é que atinja a região de Shizuoka-ken, mas de raspão. A maior parte do tufão vai afetar, sim, a região de Tóquio, e esse terremoto ele vai subindo pela costa esse tufão vai subindo pela costa do mar do Japão, até que ele saia justamente da costa e vá em direção oposta à porção continental do país. Portanto, mais um alerta de tufão. As condições meteorológicas nessa época do ano não são das melhores e, portanto, a atenção redobrada nesse período. E agora, mais informações sobre o mega terremoto, né? Muita gente, como eu disse para vocês, nos últimos 3 vídeos, tem literalmente entrado em pânico em função de algumas declarações da Agência Meteorológica do Japão com relação ao aumento, à elevação do alerta para a ocorrência do mega terremoto de Nankai, ou Nankai Trough. Porém, uma das informações que a gente vem passando para vocês, e eu vou reforçar esse ponto aqui no vídeo de hoje, é para manter a calma, principalmente você que mora, que está no Brasil e tem parentes no Japão, não tem ideia do que está acontecendo. A movimentação nos primeiros dias foi um pouco atípica, de fato. Em alguns mercados foi possível observar a escassez de água mineral. Por outro lado, os estoques já estão sendo restabelecidos de praticamente todos os mantimentos. A Amazon está funcionando perfeitamente, entregando de um dia para o outro. E, portanto, apesar do alerta, os motivos de preocupação nesse momento são baixos. Não houve repetição de terremoto, não houve sequer um tremor parecido com aquele que atingiu a região próxima de Miyazaki nos dias passados. Portanto, cada dia que passa, segundo a própria Agência Meteorológica do Japão, é um indicativo de que a região não está em movimentação do pior cenário, ou seja, que antecederia o Nankai Trough. Portanto, a Agência Meteorológica do Japão pede calma à população e, apesar de ter mantido o alerta ativo, não há grandes riscos, ou seja, o risco de ocorrência nas próximas semanas ele é inferior a 1%. Ou seja, não é uma situação, como muitos dizem por aí, de que vai acontecer e se preparem para as grandes ondas, porque o terremoto não é verdade. Cuidado novamente com a desinformação, não há motivo para pânico. Principalmente os japoneses, aqueles que escutam as informações diretamente na fonte, não estão tomando nenhuma atitude drástica durante esse período. Não estão deixando as suas casas. Isso não é um alerta de evacuação. Isso é apenas um alerta para acompanhar a movimentação sísmica. E, obviamente, tomar atitudes uma vez que a situação escale. Portanto, não há nenhum tipo de preocupação nesse momento real de que vai acontecer algo nos próximos dias com certeza absoluta. Portanto, todos esses conteúdos que estão sendo divulgados por residentes no Japão, exceto aqueles divulgados pelos canais de notícias, não refletem a realidade do país. Porque se você assistir os conteúdos que são divulgados pelos próprios japoneses, esse exagero de informações, prevendo o apocalipse, escassez de todos os suprimentos, fugindo para regiões altas, esse tipo de situação não está acontecendo. O pessoal está um pouco exaltado demais e está transferindo esse pânico para a audiência. E eu relato mais uma vez, eu moro no Japão, moro na região de Kobe, fui duramente afetada por um terremoto há décadas atrás. A cidade teve que ser reconstruída. Eu moro numa região que foi praticamente coberta de barro, justamente depois desse grande terremoto, e eu não estou tão preocupado,
apesar de estar em alerta com relação a esse terremoto, beleza? Então, calma. Muita calma, porque tem muito exagero, muita gente muito nova que não tem experiência de Japão ali, reportando informações que são extremamente distorcidas da realidade. Acesse as informações direto na fonte, se possível, ou dos canais de notícia que possuam credibilidade durante os últimos anos e não somente informações de influenciadores que postam conteúdo esporadicamente sobre variedades, gastronomia, cultura e de repente traz uma informação sobre o mega terremoto como se fosse algo apocalíptico, né? Então, cuidado com as fontes de informação mais uma vez. Eu tô falando isso porque todos os dias a gente está vendo uma série de vídeos sendo divulgados, a gente gravando vídeo de fazendo kit de emergência, estão fugindo para regiões altas, tem gente que está tendo literalmente assim, dificuldade de conseguir entender tudo o que está acontecendo e está transmitindo isso de forma direta para o público. O pessoal está comprando essa questão de que o Japão está à beira do penhasco pro apocalipse, né? Não é isso que está acontecendo, pessoal. Tá tudo tranquilo. As vidas seguem normal por aqui. O feriado tá bombando. E é uma situação que, obviamente, é muito importante ter, mas, obviamente, tem que ter um certo cuidado, né? Então, vamos. Com relação à insolação no Japão, não teve trégua. A temperatura está muito alta ainda. Os recordes estão sendo batidos dia após dia, ainda mesmo que estejamos em agosto. Temperatura chegando a 38 graus, sensação térmica quase perto de 50 em algumas províncias. A situação, portanto, é bastante complicada e merece bastante atenção. A gente teve um caso, inclusive, um reporte de 2 pessoas que morreram em uma casa em Meguro, na região de Tóquio. Segundo o departamento de polícia, um pai e um filho da casa de 70 e 40 anos, eles morreram por conta de insolação. Essa é a suspeita inicial do departamento de polícia e do corpo de bombeiros. A investigação vai ser apurada com maior detalhe, mas obviamente a gente sabe que é uma situação bastante difícil que vem acontecendo no país. E vamos falar aqui rapidinho da chuva de meteoros que foi vista na última madrugada, que é uma chuva de meteoros que atingiu seu período máximo de observação na noite de ontem, nesse céu noturno de verão. Essas imagens foram fotografadas e filmadas na região de Takaoka, na província de Toyama. De acordo com o Observatório Astronômico do Japão, essa é a melhor época de se observar essa chuva de meteoros, principalmente durante o período da noite, porque, obviamente, é onde há o contraste entre a escuridão e os meteoros. São vários que foram observados aí durante esse período. É bastante intrigante, mas apesar de tudo, não há nenhum risco para aqueles que moram na superfície do planeta Terra. Pelo menos essas são as informações que foram divulgadas também pela Agência de Astronomia do Japão. Uma situação realmente intrigante, mas sempre é notícia, porque não é todo dia que a gente observa esse tipo de situação. E, rapidamente aqui sobre economia, a Bolsa Nikkei se recupera depois aí de um grande tombo, 3,5% depois do retorno, né, desse período aí de recesso, e ainda estamos, né, parcialmente nele, 36 mil pontos praticamente e subindo. A Bolsa de Japão está se recuperando dos especuladores e principalmente vem criando um crescimento sustentável. Uma economia muito sólida, com um iene que vem se fortalecendo dia após dia. E lembrem-se, vocês que estão no Brasil buscando oportunidade de emprego no Japão e são descendentes de japoneses, nós temos vagas para vocês, inclusive de custo zero. Mas alguns critérios de seleção são aplicáveis. Para entrar em contato é muito simples, o WhatsApp está aqui em cima, DDD 11 930 30 01, não deixa de mandar mensagem, a gente vai mandar um dos especialistas para atendê-lo, beleza? Então, pessoal, a gente vai ficando por aqui no vídeo de hoje. Até o vídeo de amanhã, todos os dias, se possível, conteúdo novo aqui no canal.